Fala aí, galerinha, bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar de MMC e MDC, que são temas muito importantes, tanto para o aprendizado, que está começando a estudar, quanto também são muito importantes para a galera que vai fazer concurso público. O concurso público tem muito essa pegada, porque tem muitas questões que falam de MMC, MDC, e é mais importante que você também entenda a teoria por trás de MMC e MDC, porque vai ter aulas específicas que nós falaremos de problemas de MMC e problemas de MDC, beleza? Então, fica aqui contigo. Vamos colar aqui nos conceitos iniciais. Primeira coisa, o que são números primos? Números primos são números que vão ser só divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, o número ele é dito primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Só que antes de a gente falar dos números primos propriamente ditos, eu quero fazer um exercício com vocês. Quais são os números que vão dividir esses números aqui? Por exemplo, se eu pegar o 10, quais são os números que vão dividir o 10? Por exemplo, eu posso dividir o 10 por 1? É razoável que eu vou pegar o 10 e dividir por 1? Então eu digo que 1 ele é um divisor de 10. Vamos pensar no próximo número. Quem vem em sequência? 2. Dá para dividir 10 por 2? Dá. 10 por 2, 5. Então, como dá para dividir, o 2 é divisor. O 3 é divisor? Não. Porque 10 não dá para dividir por 3. Não tem nenhum número inteiro. 10 dividido por 3 dá alguma coisa. Por 4 dá? Não, porque não dá para dividir 10 por 4. Por 5 dá? Sim, porque 10 dividido por 5 é 2. Por 6 não dá, por 7 não dá, por 8 não dá, por 9 não dá. E por 10 dá, porque 10 dividido por 10 é 1. Eu sei pela teoria o seguinte, que os divisores do número eles vão ser o quê? Vão estar contidos entre 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, todos os divisores do número estão entre 1 e ele mesmo. Beleza? Nesse caso aqui, quem são os divisores? 1, o 10, que sempre vão estar presentes, e os do meio, 2 e 5. Por exemplo, o 12. 12 dá para dividir por 1? Dá. 12 por 1 dá 2. Dá por 2? Sim, porque 12 por 2 dá 6. Dá por 3? Eita, viajei. Dá por 2. Dá por 3? Sim, porque 12 por 3 vai dar 4. Dá por 4? Sim, porque 12 por 4 vai dar quanto? 3. Dá por 5? Não, não dá para dividir 12 por 5. Dá por 6? 12 por 6 dá, vai dar 2. Por 7 não dá, por 8 não dá, por 9, por 10, por 11 e por 12 dá, porque 12 dividido por 12 dá 1. Então, esses são os divisores do 12. Percebam de novo o que eu acabei de falar. Todos os divisores estão compreendidos entre 1 e ele mesmo. Entre 1 e ele mesmo. 45, mesma coisa. 45 por 1 vai dar. 45 dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Dá. Por 4 não dá. Dá por 5. 45 por 5, 9. Por 6, por 7, por 8, por 9 dá para dividir. 45 por 9, 5. 10, 11, 12, 13, 14 não dão. Dá para dividir por 15. E por fim dá para dividir por quanto? 45. Então, de novo, todo número é sempre divisível por quem? Por 1 e por ele mesmo. Só que olha que interessante. Se eu pegar esses dois números, o 23 e o 47, e for fazer divisão 1 a 1, eu percebo que o 23 só vai ser o quê? Divisível por 1, por 2 não dá, por 3 não dá, por 4, por 5, por 6, por 7, e por ele mesmo. Então percebo que todos os números têm o quê? Tem 1 e ele mesmo, e um grupo de números aqui no meio. 1 e ele mesmo, e um grupo. Aqui eu vou ter o quê? 1 e ele mesmo. Eu não vou ter nada entre eles. O mesmo acontece com 47. Eu vou ter 1 e 47. Ou seja, eu vou ter ele mesmo e 1. E não vou ter nada no meio. Quando o número ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, a gente fala que são números primos. Perceberam? Isso aqui são números não primos, números primos. E quais são os principais primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Beleza? Agora que você entendeu a ideia de número primo, a ideia de divisores, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou ensinar alguns métodos importantes
Porque dessa abordagem aqui, ela vai ser muito útil para a gente falar de fatoração, para a gente poder falar de MMC e para a gente falar de MDC, já que a gente tem uma dificuldade de lembrar como que se faz MDC. MC é muito comum em fração, então o pessoal já costuma fazer MC com mais regularidade. MDC não, MDC até é útil em fração, só que vocês não fazem MDC em fração. Eu vou explicar em uma aula específica de fração como que a gente tem que fazer MMC e MDC de fração, que é bem útil. MMC vocês já conhecem fração, MDC vocês não costumam usar. Vamos aqui por partes. O que vai ser fatorar? Fatorar é o quê? Uma divisão sucessiva apenas por números primos. Ah, isso é verdade? É apenas números primos? Não. Mas por hora, aceita que é apenas números primos, porque isso aqui vai te fazer um bem danado daqui para frente. Por exemplo, eu quero fatorar o 20. Beleza? Quero descobrir quais são os números. Vamos fatorar o 20. Percebam, meus colegas matemáticos, que eu vou cometer um erro teórico aqui, mas isso aqui é por fim didático, eu vou ignorar esse meu erro, mas só porque isso vai ser útil daqui para frente, beleza? Só por hora, tá? Aceitem isso por hora, tá? É um erro pequenininho, mas aceitem isso por hora. Olha só. Como que eu faço para fatorar o 20? Eu vou pegar aqui, ó, o número 20 e vou dividir por números sucessivos até chegar a 1. Vamos pensar em números primos. Quem é o primeiro primo da sequência? 2. O 20 dá para dividir por 2? Sim ou não, senhores? Dá. Então, se eu pegar o 20 e dividir por 2, vai dar quanto? 10. Vou fazer a mesma pergunta de novo. 10 dá para dividir por 2? Dá. 10 por 2, 5. Vou fazer a mesma pergunta. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, como não dá para dividir por 2, eu vou tentar o próximo. 5 dá para dividir por 3? Também não. Vou tentar o próximo. 5 dá para dividir por 5? Sim. 5 dividido por 5, 1. Toda vez que eu pego um número e reduzo ele até 1, a gente fala que ele está o quê? Fatorado. Isso que é fatorar, beleza? E aí, por que eu falei para vocês que eu vou cometer um erro conceitual de propósito? É o seguinte, isso aqui a gente não trabalhou potência ainda, mas uma forma de a gente escrever esse número aqui é o quê? Escrevermos assim, ó, 2. O 2 aparece duas vezes, eu posso escrever o 2 ao quadrado vezes 5. Isso que a gente chama de forma fatorada, quando a gente vai escrever assim. Eu não vou fazer isso por hora, tá, gente? Eu não vou escrever assim por hora. Eu vou só fatorar com vocês, porque o meu propósito na aula de hoje é ensinar MMC e MDC. Só que a fatoração é um recurso necessário para isso. Então, a gente não vai ficar escrevendo assim, não. Eu quero treinar vocês em como fazer fatoração de números, para quando a gente falar de MMC e MDC, esses conceitos ficarem muito mais claros. Então, esse é um errinho que eu vou cometer teórico, de propósito, só por fins didáticos, beleza? Vamos lá. Mais exemplo, vou fazer o 80 agora. Vou seguir a ordem. Quem é o primeiro primo? 2. 80 por 2, 40. Dá por 2 de novo? Dá. 40 por 2, 20. Ainda dá para dividir por 2? Dá. 20 por 2, 10. Ainda dá por 2? Dá. 2 por 10, 5. Dá por 2? Não mais. Vou tentar o quê? 3. Dá para dividir 5 por 3? Não dá. Vou tentar o quê? 5. 5 dividido por 5, 1. Acabei de fatorar. Então, os números que são os números que vão compor o 80 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, olha só. Então, eu posso escrever o 80 como quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Beleza? Tranquilo? Então, eu posso escrever 80 assim. Ou na forma de potência, que não me convém agora, ou nessa forma aqui, que no momento também não me convém. Beleza? Eu vou deixar isso aqui apagadinho, só porque não me interessa falar disso aqui agora. Vou fazer agora com 60. Vamos lá, 60. Segue a ordem. Muito importante que vocês tenham uma ordem, tá? Segue os primos aqui, ó. 60 por 2, 30. 30 por 2, 15. Acabou por 2? Dá para dividir 15 por 2? Não, tento por 3. 15 por 3, 5. Dá por 3? Não, vou tentar o quê? 5. 5 por 5, 1.
Então, eu acabei de fatorar. Então, 60 é o quê? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Beleza? Então, eu acabei de fatorar ele, tá, gente? Vou fatorar o 28. 28. Segue a ordem. É muito importante vocês manterem a ordem, tá? Não é para fazer de qualquer jeito. Segue a ordem. 28 por 2, 14. Por 2, dá para dividir por 2 de novo? Dá. Por 7. 7 dá para dividir por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá para dividir 7 por 5? Não. Dá para dividir 7 por 7? Dá. 7 dividido por 7, 1. Toda vez que eu chego em 1, terminei a minha fatoração. Então, já sei que isso aqui é o quê? 2 vezes 2 vezes 7. Beleza? Então, eu sei que o 28 é 2 vezes 2 vezes 7. Tá cara a faturação? Eu quero que você entenda. É importante você seguir uma metodologia única, tá? Uma linha de raciocínio única. E agora a gente vai introduzir o quê? NMC e MDC. Por gentileza, em nome de Jesus, por favor, não façam besteira. Não caguem agora, tá? O tio agradece porque não dá para você cagar agora, beleza? O NMC e o MDC, eles são muito sutil a linha deles. O que o NMC quer descobrir? Vamos lá. O MC, que é a sigla de mínimo múltiplo 1, ele quer descobrir o seguinte: qual é o maior número, o maior múltiplo que contém os números? Por exemplo, se eu pensar, por exemplo, no número 2, 3 e 2. Se eu pegar todos os números que são múltiplos de 2, que são múltiplos de 2, por exemplo, 2 vezes 1 dá quanto? 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E por aí vai. Isso aqui são o quê? São os múltiplos. Múltiplos é o inverso. Múltiplos ele é o quê, meus amores? O múltiplo ele vai ser o quê? Vai ser um número que vai ser feito aqui. Eu vou te mostrar aqui na prática. Eu nem coloquei isso aqui no quadro, mas eu vou aproveitar e colocar isso para vocês. Vou apenas aqui dar uma licença poética para colocar isso aqui para vocês no quadro, porque eu acho que isso aqui vai ajudar você a compreender melhor. Vamos lá. O que eu vou colocar como múltiplo? O múltiplo ele vai ser o quê? Uma sequência de números. Por exemplo, vou calcular aqui alguns múltiplos para vocês entenderem. Eu vou representar um múltiplo. Por exemplo, o múltiplo de 2, assim, ó, M2, múltiplo de 3, M3 e múltiplo de 6. Como que eu posso calcular um múltiplo de número? Vamos lá. Eu até ia direto para cá, mas optei por dar uma pausa antes para poder ajudar vocês. O que são os múltiplos de 2? Vou pegar o número 2. E vai pegar o 2 e multiplicar por todos os números que vocês conhecem. Em ordem, tá, gente? Em ordem. Por exemplo, 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. De novo, 2 vezes 1 dá quanto? 2. Quem é o próximo número? 2. 2 vezes 2? 4. Quem é o próximo número? 3. 2 vezes 3? 6. Quem é o próximo número? 4. 2 vezes 4? 8. Quem é o próximo número? 5. 2 vezes 5? 10. Quem é o próximo número? 6. 2 vezes 6? 12. E por aí vai. O de 3, vamos fazer o de 3 agora? 3 vezes que número? 3 vezes 1? 3. Depois do 1 vem quem? 2. 3 vezes 2? 6. Só multiplicar, é múltiplo. Próximo número, 3. 3 vezes 3? 9. Próximo número, 4. 3 vezes 4? 12. Próximo número, 5. 3 vezes 5? 15. Próximo número, 6. 3 vezes 6? 18. 21. E por aí vai. Então, os múltiplos são o quê? São uma sequência. E olha que interessante. Quando vocês falam em tabuada de 2, a tabuada de 2 são os múltiplos de 2. A tabuada de 3 são o quê? Os múltiplos de 3. E o que vai ser a tabuada de 6? Os múltiplos de 6. Então, 6 vezes 1, 6. Vezes 2, 12. Vezes 3, 18. 24, 30, 36 e por aí vai. Percebam que são infinitos, tá, gente? Eu posso ir até o infinito com isso aqui. Entendendo como eu faço múltiplos? Então, múltiplos é isso. Ó. Múltiplos são isso. Só que esses múltiplos eles podem ser comuns ou não. Por exemplo, quais são os números que são os múltiplos que são comuns a 2 e 3, por exemplo? Por exemplo, o 2 e o 3, ó, o 2
não é comum aos dois. Ó, o 2 não é comum aos dois. Assim como o 3 não é comum aos dois. O 4, ele tem no primeiro, mas não tem no segundo. Só que olha que legal, o 6, ele tem no primeiro e tem no segundo. Como o 6 tem no primeiro e tem no segundo, a gente fala que ele é um múltiplo comum. Perceberam a ideia? O múltiplo comum, ele é o quê? Um múltiplo que ele vai ser comum a dois números. Se eu continuar aqui, o 8 é comum aos dois? Não. O 9 é comum aos dois? Não. O 10 é comum aos dois? Não. Mas o 12 é. E por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Vimos que o 6 ele é múltiplo comum entre 2 e 3. Vimos que o 12 é múltiplo comum entre 2 e 3. Se a gente for continuar a sequência aqui, ó. 12, 14, 16, 18. O 18 também é o quê? Múltiplo comum entre eles. Então, quando eu falo em múltiplo comum, entre 2 e 3, é o 6, é o 12 e o 18. Ambos são múltiplos comuns. Quando eu falo mínimo múltiplo comum, é eu pegar todos os múltiplos comuns e escolher o menor deles. Só de você olhar, vamos lá, quem são os múltiplos comuns? 6, 12, 18, infinito. Vai indo para... Opa, vai indo. São os comuns. Então, esses são os múltiplos comuns. Quem é o menor deles? É o 6. Então, como o 6 é o menor múltiplo comum, é o que nós chamamos de MC, que é o menor múltiplo comum. Beleza? Tranquilo? Entender o conceito de múltiplo, entender o conceito de múltiplo comum, entender o conceito de menor múltiplo comum. Percebeu que a ideia é? Primeiro é múltiplo comum, menor deles. Só que vocês não precisam fazer isso aqui para sempre. Tem um método mais prático para você fazer, que é a fatoração. Por isso que eu ensinei para vocês fatoração antes, para vocês poderem verificar o múltiplo comum. Por exemplo, quero calcular o MC, que é o mínimo múltiplo comum, entre 2 e 6. Depois eu vou usar até esse exemplo aqui para poder ilustrar para vocês. Por exemplo, como que eu posso calcular o MC entre 2 e 6? Você vai fatorar eles, seguindo essa ordem. Se um número não puder ser fatorado por aquele número que você escolheu, você vai repetir. Eu sei que falando assim parece confuso, mas não é, e eu prometo que não é difícil. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Vou dividir aqui, ó. Quem é o primeiro número primo que nós temos? 2. Então, eu vou dividir por 2, ó. 2 dividido por 2, perceba que eu estou fazendo juntos, tá, gente? Comum, né, gente? Junto, comum é junto, né, gente? Me ajuda aqui. Vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Eu ainda consigo dividir alguém por 2? Perceba que eu não falei todos, eu falei alguém. Alguém deles, 1 ou 3, pode se dividir por 2? Não. Como não pode, eu vou tentar o quê? O 3. Porque o 3 divide, algum deles é dividido por 3. Por exemplo, se eu dividir por 3, 1, eu consigo dividir por 3? Sim ou não? Resposta? Não. Então eu vou repetir. O 3 dá para dividir por 3? 3 dividido por 3, 1. Então, como os dois terminarem em 1, quer dizer que acabou a minha conta. E agora eu faço só o produto, ó. 2 vezes 3, 6. O que isso quer dizer? Que o MC entre eles dá quanto? 6. Quer ver? Vou até mudar de cor aqui, ó. Vamos calcular o MC entre 2 e 6. Lembrando que MC são o quê? Mínimo, múltiplo, comum. Vamos achar os múltiplos, tá? Aqui os múltiplos. Quem são comum entre 2 e 6? Se eu destacar aqui, ó, o comum entre 2 e 6 é o quê? É o 6, que é comum a ambos, é o 12, que é comum a ambos, e é o 18, que é comum a ambos. Então, dessa sequência que eu construí, os primeiros são quem? 6, 12, 18 e por aí vai. Razoável? Então, vamos lá. Isso aqui são o quê? Botei os múltiplos, coloquei os múltiplos comuns, e quem é o menor deles? 6. Exatamente o que nós achamos aqui. Perceberam? Então, eu vou fatorar junto. Vamos lá. Vamos lá. MC entre 6, 10 e 15. 6, ó, vou fatorar junto. É comum, né, gente? É comum, senso junto.
Dá para dividir algum deles por 2? Perceba que eu estou usando a expressão algum. Eu não estou dizendo para você que tem que dividir por todos. Algum deles dá para se dividir por 2? Dá, então eu vou dividir. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. 15 dá para dividir por 2? Não. Como não dá para dividir, eu vou repetir. Ainda dá para dividir alguém por 2? Não. Vou tentar por 3. 3 por 3, 1. 5 por 3, não dá. Repito. 15 por 3, 5. Acabou o 3? Sim. Vou partir para quem? 5. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Pronto. Como todo mundo chegou em 1, terminou a minha conta. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Perceberam? 3, 5, 6. Vamos juntos. Dá para dividir algum deles por 2? Dá, eu divido. 3 dá para dividir? Não, repito. 5 dá para dividir? Não, repito. 6 dá por 2? Dá, vai dar 3. Fiz o 2. Próxima etapa. Vou tentar o quê? O 3. 3 por 3? 1. 5 dá para dividir por 3? Repito. 3 dá por 3? 1. Próximo número. 5. Vai dar 1. 5 por 5? 1. Pronto. Como todo mundo terminou em 1, eu terminei de fazer. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Para fecharmos, senhores, percebam que eu estou usando a expressão, isso é muito importante para você entender. Algum deles dá para ser divisível por 2? Entendam bem essa expressão. Algum deles dá para ser divisível por 2? Isso é muito importante, não estou repetindo a toa, beleza? Algum deles dá para ser dividido por 2? Vamos lá. 2, 6 e 10. Algum deles dá por 2? Dá. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. Não dá ninguém por 2. Vou tentar o quê? Por 3. 3 por 3. O 5 não dá, repito. Acabou o 3, vou tentar o quê? O 5. Isso vai dar quanto? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Pronto. Calculei o MC. Então, MC é o que? O mínimo múltiplo comum, beleza? E vamos lá, meus amores. Vamos agora pensar nos divisores, por exemplo, de 10 e 12. Beleza? Quem são os divisores de 10 e 12? Vimos que os divisores de 10 e 12 são quem? 1, o 2, o 5. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quem são os divisores comuns? Vamos lá. Os divisores comuns são quem? Quem são os divisores comuns? É o 1, que é comum a ambos. O 2, que é comum a ambos. Tem mais algum em comum? Sim ou não? Resposta: não. Não existe mais nenhum divisor comum entre eles. Beleza? Então, atenção. O MC, eu falo de múltiplos comuns. O MDC, eu falo aqui de divisores comuns. Aqui são os múltiplos do número, que é a tabuada de 2, a tabuada de 3, a tabuada de 6 e por aí vai. E os divisores são isso, os números que dividem. Quando eu falo em máximo divisor comum, eu quero achar quem são os divisores comuns, por exemplo. Nessa sequência de 10 e 12, o divisor comum quem é? O 2 e o 1. E quem é o máximo comum? O máximo comum quem é? Se 1 e 2 fazem parte de ambos, o máximo comum quem é? É o 2. Então, o 2 é o que vai dividir o quê? Ao mesmo tempo os dois. Então, eu posso falar que o máximo divisor comum entre 10 e 12 é o 2. Só por fim didático, eu vou mudar a primeira questão para poder entender como funciona usando esse método aqui, 10 e 12. Por exemplo, o tio quer calcular agora o MDC entre 10 e 12. Percebemos que nós já vimos que o maior divisor comum entre os dois é o 2.
Vamos ver na prática como funciona isso? Tu vai pegar o 10 e o 12 e você vai fatorar. Eu vou escrever uma frase muito importante, que essa que é a parte mais importante da aula. E eu preciso reforçar isso com vocês, tá bom, gente? Aqui eu falei o quê? Eu preciso de pelo menos um. Pelo menos, vamos um. Pelo menos alguém. Deixa eu botar aqui, pelo menos alguém. É que ele está falando aqui. Pelo menos alguém é divisível por 2? Aqui a expressão é pelo menos alguém é divisível por 2. Pelo menos alguém é divisível por 3. Aqui mudou. Todos. Caneta é horrível, hein? Escrevi de verde. Caiu. Aqui, pelo menos alguém. Vou até mudar aqui, ó. Pelo menos alguém. E aqui, meus amores. Todos são. Como assim? Se eu fosse tirar o MDC entre 10 e 12, qual a pergunta que eu faria do MMC? Alguém é dividir por 2? Sim, vou dividir. Depois, alguém é por 3? Alguém é por 5? Então, o MMC eu falo de alguém. O MDC eu falo de quê? Todos são. Por exemplo, todos são divisíveis por 2? Sim, então eu vou dividir, ó. 10 por 2, 5. 12 por 2, 6. Vou fazer a próxima pergunta. Ó, por 2, todos são? Não. O 6, ele é divisível por 2? É, mas o 5 não é. Perceberam a diferença? No MC eu falo o quê? Pelo menos algum deles é divisível por 2? Aqui eu falo o quê? Todos são? Vamos lá. Todos são por 2? Não. Vou tentar o próximo. Todos são por 3? Não. Todos são por 5? Não. Todos são por 7? Não. Não existe mais nenhum número que divida todo mundo ao mesmo tempo. Então, posso falar que o MDC é quanto? 2. Ué, eu preciso chegar até 1? Não. Eu preciso chegar até 1 se for MMC. O MDC parei, porque eu não vou ter mais nenhum número que divida todos eles. E nós já tínhamos visto aqui antes. Vamos usar mais um exemplo para vocês? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou ter que dar uma pequena modificada aqui para ficar um valor mais interessante. 120, 120 e 80. Um número maiorzinho para ter mais graça. Ó, vou tirar MDC entre 80 e 120. Vamos lá. Todos são divisíveis por 2? Sim. 80 por 2, 40. 120 por 2, 60. Todos são por 2? Sim. 40 por 2, 20. 60 por 2, 30. Todos são por 2? Sim. 20 por 2, 10. 30 por 2, 15. Todos são por 2? Não. Parto para o próximo. Todos são por 3? Não. Parto para o próximo. Todos são por 5? Sim. Todos são por 5. 10 por 5, 2. 15 por 5, 3. Existe algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Não, parei por aí. Então, quanto que vai ser o MDC? 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 8. Vezes 5, 40. Vou aqui... Opa, de novo, a tampa caiu. Vou aqui modificar as outras questões para os números ficarem maiores. Por exemplo, vou botar aqui 80, 60, deixa eu ver, 40. Só vai ficar mais legal. Aqui, ó. MDC entre 40, 60 e 80. Vamos lá, meus amores, segue a ordem. Quem é o número primo? Todos são divididos por quanto? Por 2. 40 por 2, 20 por 2, 30 por 2, 40.
Todos são por 2? Sim. 10, 15 e 20. Todos são por 2? Sim. 5. Opa, viajei. Desculpa, senhores, desculpa. Aqui, ó. Todos são por 2? Não. Esses eu posso dividir por 2, esse não. Vou partir por 3. Todos são por 3? Não. Todos são por 5? Sim. Ó, 10 por 5, 2, 15 por 5, 3, 20 por 5, 4. Algum número divide todos eles? Não. Parei. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 4 vezes 5, 20. MDC igual a 20. E para fecharmos, também vou modificar, mas agora por fins estratégicos. Por exemplo, 3, 21 e 8. 3, 21 e 8. Vamos lá. 3, ó, vou tirar aqui, ó, mudei aqui de novo. 3, 8 e 21. Vamos com calma aqui, meus amores. Dá para dividir todo mundo por 2? Sim ou não? Não. Dá para dividir todo mundo por 3? Sim ou não? Não. Dá para dividir todo mundo por 5? Sim ou não? Não. Dá para dividir todo mundo por 7? Não. Dá para dividir por 11? Não. Por 13? Não. Não existe nenhum número que divida todo mundo ao mesmo tempo. Certo? Certo? Não existe nenhum número, certo? Errado. Vai ter um número que vai dividir todo mundo ao mesmo tempo. Que número é esse? 1. Porque 1 divide o 3, 1 divide o 8 e 1 divide o quê? O 21. Então, quando você fizer o MDC e você perceber que não dá para dividir ninguém por nenhum primo conhecido, tentei todos eles. Não há um divisor comum visível entre eles, eu tento o divisor o quê? Invisível. Quem é o divisor invisível? O divisor invisível vai ser o quê? 1. Então, posso falar que o MDC é 1, beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o quê? Sobre problemas de MC e MDC, beleza? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.